Começando mais um Falha na Matrix. De volta ao cenário aqui. Ricardo não está aqui, porém estou aqui com Gleice. Eu. Vocês já devem ter ouvido ela por trás das câmeras aqui, por né? trás agora eu estou aqui, mostrando minha cara. A gente tava sempre falando, sempre comentando, Gleice e tal. As histórias, que tem medo de extraterrestres. Exatamente. E Não que- mandem nada sobre extraterrestres pra mim, por favor. E que inclusive você vai contar uma história daqui a pouco, Uhum. né? Uma Que história a gente bem- tem um OVNI aí, né? A Uma gente falha na tem Matrix. A gente tem um A OVNI. gente tem um OVNI aí pra falar. Um OVNI em comum. Hoje a gente tá aqui, na verdade, pra falar sobre a glamorização do sofrimento, Pois é. né? Porque a gente vê muita coisa na internet, muitas notícias, do pessoal falando, tipo... essa pessoa é guerreira, porque ela trabalha 50 horas por dia Uhum. e anda 80 horas pra chegar no trabalho. Ou na escola. Na Nossa, escola. quando eu era pequeno, eu andava 50 quilômetros pra chegar na escola, brigava com onça e tudo mais. E agora você tem tudo aí na mão e tal, né? aham. O pessoal acha que, sei lá, sofrer é melhor. Não, Né? não. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Exatamente. A gente vai debater um pouquinho sobre esse assunto aí depois da vinheta. Mas, como eu falei antes de começar aqui a gente falar sobre esse sofrimento, essa glamorização, você tem uma historiazinha aí, falar de uma falha, talvez seja uma falha na Matrix? Talvez seja uma falha, mas Ou era um talvez, OVNI? talvez não seja tão falha assim. Uma história nossa, né, na Uhum. verdade. Que ainda bem que você viu, senão você ia me chamar de mentirosa. É verdade. A gente tava deitado ali, né? Aham, a gente tava deitado no quarto, acho que era domingo à tarde. Não tinha nem escurecido ainda, assim, começado a escurecer. E daí eu olhei pro céu e vi uma luz, né? Na verdade, não era bem uma luz, tinha um formato de algo meio redondo, assim, branco no céu. E aí aquilo foi riscando o céu, e aí logo eu falei pro Marcelo, falei, olha ali e tal. E aí ele viu, e daí ele falou assim, tá, então fica aqui dentro olhando que eu vou lá ver o que é. E aí ele saiu. A janela, ela tem aquelas telas. Tem né? uma tela, mas dava pra ver perfeitamente, não é loucura da minha cabeça, não. Não, tanto que eu demorei até pra ver. Você falou, tipo, olha aquilo lá. Eu falei, o quê? Né? Ali. Daí eu Isso. olhei. Daí a gente foi acompanhando com o olho, e aí ele saiu. Na hora que ele saiu, eu fui levantar pra abrir um pouco mais a cortina da janela, assim, pra olhar. E perdeu ele de vista. E eu digamos perdi assim. ele de vista. Só que quando a gente chegou lá fora, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. E, tipo assim, foi muito rápido. Uhum. O quarto, da porta da sala pro Dá quarto, 5 segundos. poucos passos. E não dava pra ver nada. E a gente ficou procurando. E assim, ele tava muito devagar no céu. Ele não tava cruzando rápido. E ele não... A gente até tem aqui, digamos, uma rota de avião, né? Sim. Que a gente Uhum, vê, né? Porque a gente mora razoavelmente perto do aeroporto. uhum. E ele tava numa rota que não era a rota de avião. Não era. E assim, ele não tinha nenhuma luz, né? Tipo assim, piscando nele, nada que dissesse que, é um avião. Ele tava lento demais também e muito alto. Uhum. Muito alto, assim, pra ser um avião. E a gente foi acompanhando. Beleza, deixa eu ir lá ver. Sumiu. E aí a gente ficou assim, tipo, tá, mas será que se escondeu atrás de uma nuvem? Mas não tinha nuvem assim na hora, sabe? E aí a gente ficou sem de cara saber ali. o que era, porque foi muito rápido que ele sumiu. Se fosse um avião, ele ia continuar ali no mesmo, Não, né? por mais que fosse algo, sei lá, que estivesse se afastando, assim. Sim, né? Ele ia estar Ele ia sumindo aos não, ia poucos, ser, assim. ia ser contínuo, né? Não ia ser tipo assim, até aqui eu fui rápido, depois eu pego Do nada, turbo. assim. e vou pra lua. É tipo, bem aquele esquema de vídeo de OVNI, assim, né? Que tá assim, de repente... Então, né, dispara, exatamente. assim. Foi bem nesse Então, estilo, assim. nem parece que ele disparou, parece que ele simplesmente sumiu.
Né? E não era sujeira da janela, né? Era Porque dando na janela. alguém Era a Joaninha era uma dando joelhinha na na janela. Não era uma sujeira na janela, ela tava muito limpa. Aham. E eu posso provar, mentira. Mas não era sujeira da janela, gente. Era real. E, enfim, o que aconteceu, não sei. Mas estava lá e, de repente. Eu lembrei de 2 outras pequenas histórias também que a gente já viu também. Já que a gente tá falando de OVNI. Esses dias, até acho que foi essa semana, né? Eu fui ali fora. Não sei. Tava mexendo ali nas coisas ali. Eu falei, Gleice, vem aqui rapidão. Ah, Daí eu olhei e tinha uma luz andando, sim. né, lá no céu. Eu acho que era satélite, sabe? Porque, Sim. né, tipo, quem observa satélite, estação espacial, essas coisas, né, sabe que dá pra ver. Mas foi algo estranho, uma Sim, luz sim. que, beleza, Não, passou essa e deu ok. pra perceber bem que ela sumiu assim do nada. Deu pra perceber bem, Aham. assim. Realmente parecia mais um satélite mesmo, assim. É. Quanto mais ele se Ele foi distanciava, indo assim ele foi. mesmo, foi indo Aham. embora, né, e tal. Sim. E outra vez que a gente foi sair aqui também de noite, e você viu uma luz assim, você falou, isso aqui é um planeta? Ou, nossa, que tá tão brilhante. Eu falei, acho que é um planeta, né? Ou tem umas estrelas que são mais brilhantes. Eu falei, nossa, mas eu acho que tá se movimentando, será? Não, acho que não, será? E tava se movimentando. E era uma luz bem forte, assim. Sim, Ela era essa é. mais brilhante do que outras estrelas Uhum. normais. E tava mais perto, então a gente Aham. conseguiu ver melhor, assim. Então. É. E simplesmente. E depois sumiu, tipo, nas sumiu também. nuvens, assim, também. Aham, Daí a aham. gente não viu. A gente acabou saindo, né? Pegou o carro e foi e não viu. Mas Temos aqui, comprovação de tudo isso? Não temos, mas estamos falando a verdade. Se você tiver alguma historiazinha aí, ou comprovada, foto, vídeo, manda também. Manda pro Marcelo, não manda pra mim. Muito obrigada. Beleza, então? Uhum. Vamos falar sobre a glamorização do sofrimento? Do sofrimento. Sofrimento. Pois é. Então, como eu falei, né, no início, assim, a ideia da gente falar é porque a gente vê muito dessa questão do pessoal falando que, de uma maneira geral, do povo brasileiro, mas principalmente algumas histórias pontuais, assim, né, de que a pessoa, sei lá, ela é mãe, ela trabalha em 3 empregos e ela estuda à noite e olha como ela é guerreira, e ganha só R$1.000 e ainda sofre e mantém a casa em dia. Parabéns pra ela. E eu posso dizer que ela não é guerreira, ela é cansada. Cansada. Ela é cansada. Nenhuma mãe quer ser taxada de guerreira, sabe? Tipo assim, a gente faz. Você é solteira ou cansada? Você é solteira. Então, exatamente. Eu sou cansada, muito cansada. E eu me canso das pessoas falando isso, assim, sabe? De chegar ao ponto de falar, nossa, mas como você é guerreira? Eu não quero ser conhecida como guerreira, sabe? Eu quero ser reconhecida pelas coisas que eu faço como mãe, mas eu quero que as pessoas enxerguem que é muito desgastante você fazer várias coisas durante um dia e você não ter tempo, sei lá, nem de tomar banho às vezes. E olha que eu só tenho uma filha. Se eu tivesse mais de um filho, então acho que seria ainda pior, né? Eu conheço várias mães que têm ou mais de um filho ou filhos doentes, né, com alguma doença e, tipo assim, a vida delas demanda muito mais, é um processo mais difícil ainda, sabe? Muito mais esforço, ter que levar para o hospital, ter que ficar com a criança internada, né? Essas coisas todas. Então, tipo assim, não é questão de ser guerreira, é questão de que a gente vive num mundo que a mulher, principalmente a mulher, ela é sobrecarregada, sabe? Sobrecarregada. Ela é mãe. Se ela não é mãe, ela é, sei lá, empresária. Mas ela chega em casa e às vezes ela tem que ser a dona de casa também e fazer tudo aquilo. Então, é muita coisa. É porque a gente vê muito, né, especialmente em caso de mãe e pai, né, esse relacionamento, assim, esse status de que, como você falou, a mãe sempre tem essa dupla jornada e o pai não, necessariamente. O pai é tipo, ele vai brincar com as crianças, ele vai se divertir. Ele ajuda. Vai ajudar Ele na ajuda. escola também, que seja, alguma coisa. Enquanto a responsabilidade de fazer comida, de dar banho, de limpar a casa, de fazer tudo, é da mãe, né? E aí acho meio ruim isso do pessoal realmente ficar falando que como se fosse um cenário ideal, isso. Né? O ideal é, assim, nossa, ela é
tudo bem, a gente dá o valor, né? Não é esse o ponto que a gente está discutindo, Não, a gente, não. né, sabe a importância de fazer isso, a necessidade de ser feito isso, mas o pessoal pinta muito como um cenário ideal, como se fosse um cenário ideal. E aí a gente vê, tipo, sei lá, em contrapartida, assim, num outro lado, uma influenciadora que tem filho e que... Nossa, eu tive que dormir com meu filho hoje. Nossa, que Não absurdo, consegui hein? dormir direito, porque a babá não pôde ficar aqui e tal, né? São mães que só pegam essa parte de brincar com o filho, o filho se sujou, babá, pega aí, que Não agora tem é o com pai você. de Instagram? Tem a mãe de Instagram também. Não são muitas, infelizmente são poucas, porque a maioria tá lá batalhando, trabalhando. E não que essas não estejam também, tá, gente? Essas também estão, mas muitas vezes elas deixam. Elas não cumprem tanto esse papel de mãe, sabe? Né? Porque tem babá, tem como pagar uma outra pessoa, mas aí, se tem alguma coisa que ela tem que fazer com o filho, parece que ela é a única pessoa no mundo que faz isso, entendeu? Como se fosse uma coisa extraordinária. E a gente faz isso todo dia e ninguém leva em conta, sabe? Então, eu acho que, tipo assim, por que que para alguns é mais fácil e para outros não? Essa questão do... Tem muita gente que fala assim, mas a gente tem que sofrer para poder dar valor à vida. A gente tem que passar por essas coisas para amanhã chegar em algum lugar. Eu não quero sofrer. Eu não quero ver a minha família sofrendo. Eu não quero ver pessoas passando necessidade porque amanhã ela vai dar valor a algo, entendeu? Então, quer dizer que, assim... Então, tirem o dinheiro de quem já nasceu rico para ele sofrer um pouquinho também, poxa. Então, porque já que o sofrimento enriquece se ele tanto, assim... ele enriquece muito, então faça com que ninguém herde nada de ninguém, sabe? Ó, eu sou rico, eu fiz aqui a minha fortuna. Morreu, agora com todo mundo. Distribui, meu filho vai fazer outra coisa e vai sofrer também. Sofrer igual a mim, porque é isso, sabe? É bem, bem complicado. Eu lembrei, até você estava falando da questão de pai e filho e tal. Lembrei até um meme que teve. Eu não lembro exatamente qual que é o arroba, não sei se você já viu no Instagram. Tipo manual do. É o nome de um cara. Do piloto ruim. Não, tipo, manual do Adamastor, uma parada assim. É um nome tipo desse jeito. Depois eu coloco o arroba aqui, né? Eu vejo ali no Instagram. Que é um velhinho, um tiozinho, que ele fica fazendo uns vídeos aleatórios, assim. Ele é bem pequenininho, magrinho, assim, cabeludo, cabelo branco e tal. E aí ele tava falando sobre, tipo assim, onde ficava a escola dos meus pais, segundo eles. Aí, tipo, nossa, eu tinha que andar 50 horas de navio, aí tinha que nadar não sei o quê, enfrentava, daí, tipo assim, ele enfrentando o leão, cruzando o Everest. Não, porque agora você tem tudo de mão beijada, né? Tipo assim, o filho e tal. E os pais, eles têm muito disso, né? Tipo, o meu tempo... Não só os pais, né? Porque agora a gente já tá ficando mais velho também, a gente acaba fazendo um pouco no disso. Meu assim, tempo. Bom era no meu tempo. Bom era no meu tempo. Só que era sofrido. Bem isso, né? bem isso. Agora vocês têm tudo na mão, fácil. Agora não sei o quê. E tipo, não deveria ser justamente o contrário? Nossa, era ruim no meu tempo, porque eu tinha que... Era difícil, né? Porra, agora tá bom pra você. Agora então, tá bom. Mas nós fomos criados, né, principalmente os nossos pais, a agradecer tudo aquilo que se passou com eles, sabe? Principalmente, por exemplo, a minha mãe, ela nasceu no interior da Bahia, assim, né? E era um sofrimento tremendo. Era, tipo assim, pobreza extrema. Era pobreza extrema. E, tipo assim, ela cresceu achando que aquilo era normal e ela cresceu achando que aquilo era até aceitável até certo ponto, né? A vida comum, assim, né? Então. É tanto que ela nem frequentou a escola durante muitos anos, porque ela teve que trabalhar na cana, né? Na cana-de-açúcar. E, tipo assim, pra ela aquilo era normal. Então, quando eles crescem e têm seus filhos, eles acham que a gente também tem que sofrer o mesmo tanto, ou
um pouco, pelo menos, pra gente conseguir chegar em algum lugar. Sendo que nem nós, nem eles deveriam ter passado por aquilo, sabe? Ninguém tem que passar por aquilo. Ninguém tem que passar por essa humilhação de ter que passar fome, passar frio, sede, andar Trabalhar não sei em quantos 4 quilômetros. empregos, enfim. Exatamente, pra ter o mínimo. A gente não tá falando pra ser rico. A gente tá falando pra ter o mínimo pra sobreviver, que é comida, que é uma escola, não precisa nem ser uma boa escola, porque eles não passavam por isso para estudar num marista da vida. Eles passavam por isso para estudar numa escola pobre, né? E ninguém ali precisava disso. Precisava não, ninguém merecia isso, sabe? Ninguém merecia. E eu acho que ninguém merece ter que passar por sofrimento nesse sentido para poder crescer como ser humano, sabe? Eu acredito que não é por aí. Então, daí eu tava, né, pensando agora numa outra parada que é, às vezes os filhos, essa geração que tá vindo, né, muita gente acha que, é uma geração fresca, não dá valor às coisas, né, tudo de mão beijada. E, de certa forma, acaba acontecendo isso mesmo. Sim, né? com Tipo, certeza. então um cachorro que tá latindo aqui, que não para de encher o saco. Aqui não é o nosso. Não é o nosso, é de fora aqui, assim, tá latindo, um latido bem fininho ainda. Enfim. Então, porque daí eles ganham tudo de mão beijada e tal, né? Como eu falei, eu acho que de certa forma tem uma razão de, tipo, já que não sofre, não dá valor pra aquilo. Mas daí as pessoas acham que tem que sofrer pra dar valor àquilo. Mas o correto, eu acho que seria essas pessoas que tipo assim, não dá valor ao dinheiro, que sempre teve milhões tranquilo, que, o meu iPhone quebrou, me dá outro. Tipo, não sabe o real valor daquilo, né? De que tem gente que você compra um iPhone e tem gente que passa o ano com o dinheiro daquilo lá, às vezes nem isso, né? E trabalhando, né? Trabalha pra caralho pra ganhar um salário mínimo, pra ganhar, que daí dá 12 mil reais no ano, que é o valor de um iPhone aí, pra comprar. E a pessoa, quebrou, dá outro. Quebrou, dá outro, né? Como se fosse lixo. Só que daí o que eu acho que tem que fazer não é fazer necessariamente essa pessoa sofrer. Não, então você vai trabalhar aí agora, ganhando milão por mês. Mas sim, os pais, de certa forma, passar essa experiência, esses valores que eles conseguiram para as crianças. Porque os pais, tem muito pai que, pelo fato de não teve nada na infância, agora eu quero dar tudo pro meu filho. E ok querer dar tudo, mas ele não dá o valor também, sabe? A importância, a educação, o exemplo. O exemplo. Então, porque se a gente for colocar na balança, assim, então quer dizer que quanto mais eu sofro, mais eu aprendo? Não existe isso. Porque tem muita gente que sofre, que trabalha, que estuda, que faz 1 milhão de coisas, e mesmo assim essa pessoa ainda não aprendeu a valorizar o próprio dinheiro, o próprio tempo, a própria família e tudo mais. Tem muita gente que não tem tempo para nada e quando tem tempo gasta à toa, porque não valorizou aquilo, entendeu? Então não quer dizer isso. Eu acho que é muito isso que você falou. A questão de valorizar, de ser exemplo, sabe? E ter esse costume, assim, de tipo... minha mãe, por exemplo, ela passou por tudo isso e hoje, ela não fala assim... Nossa, tem que batalhar mesmo, tem que se matar, tem que não sei o quê. Não, ela pensa o seguinte, faça o possível, mas viva a vida, sabe? Porque nós temos filhos e ela quer participar da vida dos netos e tudo mais. Então, hoje, ela vê que não tem essa necessidade, né? Nós não temos essa necessidade de sofrer tanto com isso, até porque, né, a minha mãe saiu da pobreza extrema, mas nós não estivemos lá. Nós não tivemos nada disso, assim. A gente sempre foi uma família pobre, mas nada comparado a muitas pessoas no Brasil e no mundo, né? Então, a gente tem muito que dar valor a isso, entendeu? Então, assim, só que, mesmo assim, a gente ainda, com o capitalismo, tem que se matar de estudar, se matar de trabalhar, se matar de fazer as coisas para ganhar o mínimo. Como eu mandei para você esses dias do Instagram,
Você trabalha o mês inteiro, chega no shopping e um par de tênis é o teu valor salário. do teu salário. E você faz o quê? Você senta e chora. Você se tranca no banheiro e quer morrer. Entendeu? Então, tipo assim, eu sei que tem muitos filhos, tem muitas crianças hoje, né? Essa nova geração aí, que realmente não trabalha, não faz nada, não faz nenhum esforço. Mas isso também vem muito dos pais, né? Tipo assim, como você falou. Eu me matei, eu não quero que meu filho se mate. Mas a questão não é essa. A questão é de você dar exemplo. É tipo assim, lave uma louça, sabe? Arrume seu quarto. Lave a sua própria cueca, a sua própria calcinha, ou coisas assim. É o básico. Saiba que esse tênis que você tá Isso. ganhando, eu tive que trabalhar muito pra Dê você valor àquilo, ter. mas não glamorize o sofrimento. Não ache que ele também tem que sofrer o tanto quanto você pra ele ser alguém na vida, sabe? Então, eu vejo principalmente os jovens, né? Quantos jovens a gente não vê que se mata de estudar para passar no vestibular, e quantos aparecem lá no G1? Olha, fulana ficou 125 noites sem dormir para passar em medicina. Olha que exemplo. Exemplo. Ela não tem luz em casa, ela não tem não sei o quê. Exemplo de superação? Sim. Mas a gente não pode normalizar isso e achar que, nossa, olha aí, é assim que tem que ser. Não é assim que tem que ser. A gente tem que ter um ensino de qualidade, a gente tem que dar maior chance para esses jovens para que ela não passe metade do ano ou até mais de um ano só estudando, só dedicando a vida dela àquilo, enquanto tem muito marmanjo aí que o pai paga um cursinho preparatório e ele passa igual a ela, entendeu? Então, tipo assim, a gente fica glamorizando que, não, mas o pobre ele tem que ir até o fim, ele tem que persistir, ele tem que sofrer para mostrar que ele pode. A gente pode e não precisa sofrer para mostrar que pode, porque o rico não sofre para mostrar que pode. O filho do rico não sofre para passar numa federal. Por que a gente tem que sofrer para passar numa federal? E muitas vezes a gente sofre o ano inteiro e não consegue a vaga porque alguém, né, que teve maior chance de estudo foi lá e conseguiu aquela vaga. Então eu fico triste porque não é todo mundo que tem acesso ou todo mundo que consegue. E aí, quando você vê uma matéria dessa, muitos jovens olham e falam assim, poxa, eu devia ter me esforçado muito mais. Eu devia ter feito muito mais. Eu devia não ter ido numa festa, não ter, sei lá, arrumado um namorado, não ter saído com os meus amigos, não ter estado com a minha família para passar, para estar ali entre os primeiros. Mas não é assim. Justamente o contrário, né? A pessoa ela deveria poder sair com os amigos, ter um namorado, trabalhar, Sim. ganhar o dinheiro dela. E também passar. Né? Então, assim, e todo mundo deveria ser isso. Sim. Né? Todo mundo deveria ter não é nivelar por baixo, não é nivelar, tipo, o cara que se fode pra caralho, que passa noite em claro e tal. E outra daí também, como você falou dessas reportagens e para mostrar essa questão de valorização que dão pro sofrimento, esse tipo de coisa só acontece, né, só vira matéria quando a pessoa que estudou pra caralho e que é pobre, que não sei o quê, consegue o primeiro lugar. Se ela for o 15º lugar, não vira história. Exatamente. Então o brasileiro tem muito disso, de valorizar só o melhor. E usar meio de exemplo de tipo assim, olha, ano que vem pode ser você também. Sendo que, tipo assim, sei lá, numa medicina aí, deve ter 50, 100 pessoas por uma vaga. E tem lá 30 vagas. Então, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas concorrendo num vestibular para uma prova. E aí as pessoas valorizam, tipo, o primeiro lugar. Sendo que passou em último, vai ser o médico igual, né? Exatamente. No final das contas. Até porque quando a gente vai lá no médico, a gente não pergunta que lugar que ele passou no vestibular. A gente não sabe se ele foi o último no vestibular e ele tá salvando a nossa vida. Então, tipo, isso não é
Não é... Então, a gente valoriza muito as coisas erradas, eu acho. Exatamente. Parabenizar por ser o primeiro, Sim, ok, ótimo. ganhar um carro lá, né, do cursinho, sabe, essas coisas assim, acho que ok, né? Sim, Mas sim, a ficar gente tem que parabenizar, mas a gente não pode deixar de olhar essa situação como preocupante, no sentido de que todo mundo quer ser o primeiro. Sendo que só um vai ser o Só primeiro. um vai ser o primeiro. É literalmente impossível todo mundo. Aham. Não é só questão de, tipo assim, o pobre lá que tá estudando, que não tem internet, não tem luz, tá lá em casa sofrendo e tal, pra passar no vestibular. Não é um só. São vários. Vários que estão fazendo isso. E só um vai ficar em primeiro. Aí o outro vai achar que ele é ruim. Porque ele não é o primeiro. Exatamente. E aí fica. Aí vai. Não, mas ano que vem eu vou ser melhor. E daí, às vezes, a pessoa ela passa 2, 3 anos e não consegue e ela se acha um bosta. Sabe? E assim, sendo que eu não, acho que sendo você. que justamente é a sociedade que não tá dando o preparo pra ela. Sim, sabe? exatamente. Eu acho que você tem que ser o melhor pra si. Não, primeiramente, você ser o melhor pro mundo e você tá cansado, e você tá exausto, e a sua mente tá, tipo, sabe? Você tá mal. Aí você não tá sendo melhor pra ninguém, sabe? Principalmente pra você. E muito, muito que a gente fala, assim, desses jovens e tudo mais, até o segundo lugar, né? Se você vai numa premiação, até uma Fórmula 1 da vida, você não quer saber quem ficou em segundo. Você quer saber quem ficou em primeiro lugar. Já vi caso em, tipo, Olimpíada. Até agora, acho que nas Olimpíadas de inverno, que teve uma menina lá que ganhou medalha de prata e saiu xingando todo mundo que Então, nunca mais ia querer fazer aquilo na vida. porque nós somos criados pra ser sempre o primeiro. E não importa o que vá acontecer, você tem que chegar lá, você tem que ser o E primeiro. você tem que sofrer muito pra aquilo. Estude enquanto eles dormem, trabalhe Nossa, enquanto isso é a eles maior dormem. mentira, né? Claro que é! Aí depois tem Claro um ataque que é. cardíaco enquanto eles Com estão... 40 anos, morra de AVC, sabe É. assim? E é o que tá acontecendo, tem muita gente morrendo jovem. Sim. Porque o tempo que você gasta trabalhando em emprego bosta, tá? Emprego bosta. Trabalhando em emprego bosta, estudando em escola com ensino totalmente sucateado e tudo mais, você não tem tempo pra ir num médico, pra ele falar pra você. E o tempo, às vezes, que você tem, o médico não tem, porque a gente tem que agradecer que existe o sistema de saúde, né, o SUS, mas a gente também tem que falar que para marcar uma consulta, tipo, você marca hoje, daqui 3, 4 meses você consegue passar. E a vida, né, ela não espera muita coisa. Então, às vezes, você tá sentindo uma dor no peito, ou você tá se sentindo mal, e você simplesmente não tem como correr pro hospital, fazer coisa, porque você tá trabalhando. Não, você tá se matando de trabalhar. Eu preciso bater a meta, depois eu vejo Exatamente, isso você precisa bater meta, tem chefe na sua cola, tem colega de trabalho querendo roubar sua vaga, tem gente querendo passar por cima de você o tempo todo. E você não tem tempo para essas coisas. E aí, quando você morre porque você não foi atrás de ajuda médica enquanto possível, o que você deixou para trás? E outra, a empresa, o que ela vai fazer? Ah, morreu. Abriu uma vaga. Exatamente. Você é só um número. Isso. Você é só um número na indústria. É uma pilha da Matrix. Bem isso. De volta. Voltando às origens. É bem isso. Então, tipo assim, ninguém tá preocupado com você, de certa forma, sabe? A gente sempre fala, né, de Setembro Amarelo e todos os outros meses, que eu sempre confundo as cores. Mas será que, de fato, as pessoas estão preocupadas com você? Na maioria das vezes, não. A sua família tá. E aí, às vezes, você batalha, você faz 1 milhão de coisas, você não tem tempo para viver com a sua família, você não tem tempo para usufruir daquilo que você ganha e, enfim, se você morre, você é só mais um, sabe? Em terra, muitas vezes, tem muita gente que morre sozinho. Tem dinheiro, cara, às vezes, e morre sozinho, porque teve que deixar a família no interior, teve que... Interior. Teve que, enfim, fazer várias escolhas, mas no final das contas morre sozinho, sabe? Não tem com quem dividir, sabe, a vida, não tem com quem
porque ele aprendeu que ele tinha que batalhar, que ele tinha que ir atrás do sonho. Essas pessoas, por exemplo, gente, que atravessam fronteira ilegal atrás desse sonho americano que não existe, sabe? Porque precisa batalhar, todo mundo chegou lá, eu preciso chegar lá dessa forma. Gente, não é assim que funciona, não é assim, não pode ser assim. A gente não pode fazer com que o sistema obrigue a gente a fazer todas essas coisas. Se humilhar, né? A se humilhar. Conseguir as coisas, Se humilhar, né? Por uma vaga de emprego, por uma vaga de um filho na escola. A gente dorme na fila da escola para conseguir uma vaga numa creche, porque o Estado não te dá essa vaga. É complicado. Não, e às vezes ele até te dá, mas ele dá se você sofrer. Se você sofrer, né? Então. Exatamente. E até esse papo, assim, de, né, você estava falando de questão de trabalho, né? De estar na empresa, assim, de empregos ruins, às vezes. E também a gente vê muito na internet essa questão de quem não é visto, não é lembrado, né? Essas paradas assim. E, tipo assim, ok no sentido de você executar o seu trabalho bem feito. Sim. Mostrar pra todo mundo. Mas tem muita gente que encara isso como, não, eu preciso fazer 5 horas extras por dia. Uhum. Eu tenho que mostrar que eu quero trabalhar. A pessoa entra, e isso acontece muito em agência de publicidade, né? Eu, como publicitário, né, vejo muita gente falando isso. Eu nunca trabalhei efetivamente numa agência grande, assim, de ficar se matando por causa de hora extra, justamente por causa desse tipo de coisa que eu nunca quis ir atrás. Que as pessoas falam que você chega às 8 horas da manhã, você sai meia-noite. Mas olha, mas você ganhou uma pizza. O chefe pagou uma pizza pra você. E aí a pessoa chega, dorme, e 8 horas da manhã tem que estar lá, de volta. E às vezes até meia-noite seguinte, né? Tanto é que tem donos de agência, donos de startups, assim, no início, que eles dormem no lugar, né? Porque não tem esse tempo de ir pra casa, de voltar, então é mais fácil só chegar e dormir. E é tipo, né, deveria fazer isso tipo home office, então, né? Cada um trabalha na sua casa. Não, eu até entendo o fato do dono da startup fazer isso, porque ele tá empreendendo. Então, é um sonho dele. Mas eu vou fazer isso pra realizar o sonho do meu chefe? Aquele negócio de o chefe compra... Eu vi até um vídeo no Instagram também esses dias. O chefe chegando com um carro, assim, novo, e todos os funcionários... Boa, aí, ó, o chefe, carrão novo, que legal, massa. Aí, ó, todo mundo, se todo mundo trabalhar pra caralho esse ano que vem ele troca de volta pro outro carro. É isso. Exatamente. É realizar o sonho do chefe, né? Exatamente. É realizar o sonho do chefe, aí ele chega, compra um sonho de valsa e você tira a foto e posta no Instagram, melhor chefe, hashtag melhor chefe. Gente... Pelo amor de Deus, vamos parar de se humilhar aí. É verdade isso. Ainda mais um sonho de valsa, né? Que é uma porcaria. Se fosse humor branco, pelo menos. Piorou. Nossa, mas é bem isso, assim. A gente se humilha demais pra ter pouco, sabe? A humilhação é grande. E assim, cara, eu sou muito avessa a esses coaches de coaches em geral. Menos o Seu Madruga, que era coach também, e eu gostava. Mas, em geral, assim, né? Mas falando mais desse lado de trabalho, de empreendedorismo, você tem que fazer tudo. Você tem que correr atrás e passar as suas barreiras, assim. Tipo, quebrar a barreira e lá e tal. E, gente... Tipo os Faria Limers. Assim. Os Faria Limers da vida. Os mamães falei da vida. Eles fazem com que você tenha essa garra, mas você não tem, sabe? O mundo não te dá essa oportunidade. Você tem que, muitas vezes, batalhar mesmo. Só que você não batalha porque... não tem que ser assim, né? Tipo, você trabalha porque o mundo te obriga a fazer isso. Não é que, tipo assim, pra você chegar lá, é uma regra que você batalhe. Não é uma regra. É tipo assim, o mundo te obriga. O mundo te obriga. Porque se fosse assim, muita gente rica também seguiria essa mesma regra. De tipo assim, é regra pra todo mundo, que eu digo, né? É uma regra que todo mundo batalhe.
Não, é uma regra pra você que é pro pobre. pobre. Não, e o que é pior é porque, tipo assim, você falou, né, do mundo, o sistema, não exclusivamente o capitalismo, mas o capitalismo em si, mas eu digo o sistema, seja no seu trabalho, seja na escola, seja no, né, o vestibular, a mãe e tal, o sistema em si, ele não é feito para todo mundo dar certo. Não. Não tem como. Na verdade, ele é feito pra maioria dar errado. É, ele é feito para tipo poucos serem bem-sucedidos, porque tipo assim, falando exclusivamente do capitalismo, né? E o povo já vai achar que eu sou comunista, né? Porque a gente sempre É. fala isso. É sim. É tipo, se você ganha hoje, tipo assim, R$ 1.000, todo mundo ganha R$ 1.000, né? Aí tem os ricos que ganham, né? As suas fortunas e tal, ok. E aí, de repente, todo mundo ganha, todos os pobres começam a ganhar 1 milhão. 1 milhão. Você fala, nossa, todo mundo vai comprar o seu carro, a sua casa, seu iPhone, vai comprar comida, vai sair e tal. Vai faltar produto no mercado. Lei de oferta e demanda, né? Coisa básica, assim. Vai faltar o produto no mercado, vai faltar o iPhone, vai faltar o carro. É tipo a gente vê, por exemplo, o álcool em gel, né? Quando entrou na pandemia, faltou. Álcool em gel. Álcool em gel. Álcool em gel. Faltou no mercado. O que acontece? Porque tinha muita gente procurando, o preço sobe. 70 pila, 400 É, ml de álcool O em gel. negócio que era 5 antes. Aham. E é isso que vai acontecer com o carro, com a casa, com o iPhone, porque agora todo mundo tem 1 milhão, todo mundo quer comprar, vai Exatamente. faltar. Então o iPhone, que eu falei que era 12 mil, ele vai passar a 120 mil. Uhum. Ou aí, todo mundo que ganha 1 milhão, aquele dinheiro não vai valer mais nada. Não vai valer nada, vai valer 100zão de hoje. Gera inflação. Uhum. Então, não tem, né? É impossível dar certo para todo mundo. Uhum. Então, a gente tem que... E se a gente sabe que é impossível dar certo pra todo mundo, a gente tem que fazer com que as pessoas parem de se humilhar pra conseguir chegar lá. Eu não quero que alguém pense que, mas você não quer que ninguém corra atrás. Eu quero Desista. que todo... Então é isso. Coach reverso. Como é que é aquele... se você não fizer, a chance de dar certo é menor, alguma coisa assim. Não lembro. Não lembro também. Enfim. Até tipo aquele, se não há lutas, não há derrotas. Se não há lutas, não há derrotas. Tipo isso. Não lute, porque aí você não se arrepende depois. Exatamente. Não é isso. Mas até que ponto a gente lutar da tem maneira que... certa, lutar né? da maneira certa e da maneira digna. Porque tem muita gente que se humilha, que passa dos seus limites, até limite de caráter mesmo, sabe? Pra chegar em lugares... Assim, pra ter um dinheirinho a mais, basicamente. pra ter um dinheirinho a mais, pra chegar em lugares inimagináveis. Eu lembrei até do personagem lá do Não Olhe Pra Cima, do Leonardo DiCaprio, que eu não lembro o nome do personagem, que ele tava ali no rolê, e aí as coisas começaram a acontecer pra ele, e ele foi se deslumbrando, ele foi crescendo, e ele foi aparecendo, e as coisas foram acontecendo, e aí chegou um momento que ele falou, mas peraí, eu não sou essa pessoa. O meu objetivo é X e eu fui pra um lugar que não tem nada a ver. E aí, tipo assim, tem muita gente... Traiu a mulher, né? E tudo mais. Então, assim, cara, você tem um objetivo, mas você não precisa extrapolar os limites pra chegar onde você quer. E nem todo mundo vai chegar onde quer, infelizmente. Infelizmente. A maioria não chega onde quer. Eu queria poder olhar para as pessoas e falar, você vai chegar onde você quer. Mas, infelizmente, não é assim. E quando você quer... mas eu vejo o exemplo do gamer X que não sei o quê. Gente, não é isso que eu tô falando. Ele é uma exceção. Infelizmente, ele é uma exceção. Eu queria que todo mundo tivesse sonhos e conseguisse alcançar eles. Mas se você... percebe que o mundo não vai deixar você alcançar esses sonhos, não faça mais do que você pode. Ofereça aquilo que você pode, dentro das condições que você pode. Não. E quando você tiver melhores condições, você vai poder oferecer um pouco mais, sabe? Então, assim, não coloque a carroça na frente dos bois, como a gente fala, sabe? Tipo, faça dentro do seu possível. Eu vou prestar vestibular esse ano, vou estudar o quanto eu puder. Uma coisa que eu aprendi com o meu irmão, que ele era sempre o mais inteligente da casa,
E aí, às vezes, eu ficava correndo para estudar para a prova, né? E aí ele falava, o que você tá fazendo? Eu falava, não, que tem que estudar para a prova amanhã e tal. Ele falava assim, se você não aprendeu até agora, é porque você não vai aprender mais. Porque você não tá aprendendo, você tá decorando, né? Digamos assim. Então, tipo assim, não estude tanto, sabe? O que você aprendeu e o que você absorveu, você aplique e faça valer aquilo que você já sabe. E é uma coisa que eu levo pra minha vida. Eu não fico tentando, sabe, atropelar as coisas. Não, eu preciso comer todas as informações de uma vez só. Eu preciso pegar tudo de uma vez só. Eu preciso estudar pra fazer isso e aquilo. Eu preciso ser o melhor. Não, você precisa ser bom. Você não precisa ser o melhor, né? Porque você também vai passar, você também vai mostrar o seu potencial. Mesmo até porque aquilo que eu falei, o melhor é só um. É só um. Não tem como. Não tem 50 e primeiros tudo bem, lugares. E tudo bem. É isso que eu acho que as E pessoas tá tudo têm. bem, é sobre isso. É sobre isso. Então, mas é nesse sentido de que é ok você não ser o melhor. E o que é ser o melhor também, então, tipo, né? E é isso que eu ia falar, assim, porque às vezes as pessoas elas querem ser o melhor, elas querem comprar o melhor carro, ter a melhor casa, só pros outros. Uhum. É só porque, Sim, tipo sim. assim, não, eu tenho que provar que eu posso. Uhum. Né? Eu Provar tenho pra quem? Não, meu Provar pai pra quer quem? que eu faça. E não dá valor pras coisas que são ok, sabe? Não dá valor pro que gosta, Porque gosta. as pessoas, às vezes, elas ficam muito na questão de não, porque eu preciso, sei lá, fazer a diferença, eu preciso conquistar tudo, eu preciso impactar muita gente, e esquece de impactar o filho em casa, sabe? Uhum. Olha pro mundo e quem quer você de verdade não Agora, tem você. eu vou dar uma de religiosa aqui. A pessoa que mais impactou no mundo foi Jesus. Pobre, homem pobre, humilde. Não branco, tá, gente? Jesus não era branco, de olho hein? azul, né? Não era. E não foi, de fato. Então, né? No cristianismo é isso. Jesus era pobre, era de uma família judia pobre, né? E não era de uma família tradicional. Não era de uma família tradicional, né? Era filho de mãe solo, né? Porque o José não era papai dele. Enfim, então assim, ele impactou no mundo. E ele não foi porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha fortuna, né? Porque ele fez o quê? Ele fez caridade, né? Muitas pessoas, não só ele, eu tô dando um exemplo aqui para, né, mas tem muitas pessoas que fizeram no mundo coisas absurdas assim e que não tinham um mísero real no bolso assim. Então, impactar no mundo não quer dizer que você tenha que ser o mais rico. Quer dizer que você tenha que ter uma boa ideia e você tenha que atingir o maior número de pessoas possível, mas com a sua ideia e não com o seu dinheiro, sabe? Até mesmo com a caridade. Quantas pessoas caridosas, né, não atingem o mundo inteiro? Dalai Lama e coisa, enfim. E, tipo assim, não por dinheiro, e sim pela mensagem que você passa. Então, porque daí até puxando essa questão de religião, né? Já sempre cai religião. Sempre. Religião e política. Sempre cai aqui. Não, mas né, se a gente não assuntos. falar de religião e política no Brasil 2022, quase 2023... E faz parte da nossa sociedade. Esse podcast é para falar sobre a sociedade. Né? Então, também. Tem que falar sempre política e religião. Mas no sentido de que, principalmente no cristianismo, né? Seja evangélico, seja igreja católica, seja o que for, fica muito, às vezes, eles pregam a prosperidade, né? Você tem que ter uma vida próspera. Deus quer que você tenha uma vida próspera. E as pessoas confundem prosperidade com riqueza. Exatamente. Eu acho que eu já falei ou 2 ou 3 vezes nesse podcast sobre isso, né? Porque as pessoas imaginam que você tem que ter muita grana, tem que ter o melhor carro, a melhor casa, tem que ser a melhor pessoa, no sentido de ter mais dinheiro que os outros, sendo que a prosperidade é você viver bem, viver tranquilo, o suficiente, aproveitar a vida, ter saúde, se divertir com os filhos, ter um
um dinheiro tranquilo, suficiente Sim. para você ter a saúde, para você se divertir, para você ter uma boa roupa, porque você quer, porque aquilo te faz bem e não para mostrar para os outros, né? E as pessoas querem acumular dinheiro. Tanto que, né, como eu falei, aquela frase da Bíblia lá, né, que é mais fácil um rico. Como é que é? Mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque eles, né, tem passagens ali na Bíblia que, tipo assim, não acumule dinheiro. Pega essas riquezas que você tem, doa e vai fazer o bem. É Exatamente. isso. Exatamente. Mas os cristãos não encaram isso. Encaram como um negócio ali de eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o mais rico, eu tenho que Sim. juntar uma grana Sim. e eu tenho que ter a família tradicional, mas eu quero pegar a vizinha, sabe? Tipo, é bem sempre isso. assim. Uhum. Né? A gente vê aí né, É. o cara que tava namorando, que vai lá, que é defensor da liberdade da família, vai lá pra Ucrânia e daí E quer faz o lamber que o faz. cu sujo das mulheres lá, né? Pois é, Porque infelizmente. Coitadas delas, né? Porque, pelo É. amor de Deus. é O tanto complicado. de merda que sai da boca dele é pior do que sai da bunda delas. Talvez Coitadas. seja assim que ele tenha muita merda na boca. Pode ser. Enfim. Isso Já fica para um próximo podcast. Puxa a religião e termina com a cutucada política. Assim, Exatamente. Cutucada é mais do que uma cutucada. Uma linguada. Ai, gente. A gente tá rindo, mas isso não tem, né, de fato, a menor graça o que ele fez. Então, a gente tá rindo da pessoa dele. A gente sempre faz porque piada ele em é cima um das babaca. coisas aqui, né? Então, a gente tá Justamente. rindo da pessoa dele porque ele é um babaca. E não da situação que ele fez com as mulheres, né? Enfim, então, assim, conforto todo mundo quer ter. E todo mundo merece ter. Olha só. Ó. Cadê o verde? Pega no verde. Todo mundo merece ter conforto. Uhum. Mas alguns vão se humilhar por esse conforto. E o outro vão querer humilhar os outros. Vai querer humilhar você. Porque ele tem, às vezes, mais conforto merece. do que você. E você então, não merece isso. Eu que nasci rico. Exatamente. Eu que sou branco. Exatamente. Né? Os caras lembra de um cara que tava humilhando o entregador? Aquele bosta esse aqui inveja disso aqui, uhum. né? As coisas assim. Exatamente. É complicado. Exatamente. E aí, nessa, a gente tira assim, tem muita gente que acha que você tem que dar graças a Deus por ser pobre. Não dê graças a Deus por ser pobre. Pobre, eu sou pobre. Pobre. Não dê, sabe? Corra atrás, faça o seu melhor. Corra atrás pelos motivos certos. Pelos motivos certos e pelas pessoas certas também, né? E faça o seu melhor, mas não faça e não deixe que o Estado, que o governo, ou que seja quem for, faça com que você extrapole os limites para você chegar em algum lugar. Porque na maioria das vezes eles mesmos não vão deixar você chegar em algum lugar, né? E não vá pelo papo de coach, sabe? Tem alguns que realmente ajudam bastante. Eu acho que é legal para você ter um direcionamento. Mas tem muitos que te levam para um lugar que é completamente fora da realidade, gente. Daquela mulher que falou lá que os nazistas se renderam aos... Não, os judeus se renderam aos nazistas porque eles não tinham um propósito, eles não tinham força de vontade. Pois é. Eu vou me render. Então você tem que ter força de vontade. Não seja um judeu, seja um nazista. Exatamente. É tipo isso, assim. Exatamente. Então quer dizer que o pessoal da Ucrânia, então, não tem força de vontade. Estão se rendendo. Estão se rendendo, né? Isso é absurdo. Isso é absurdo, né? Absurdo. Então a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Só que a gente tem que ver que... Será que o nosso patrão valoriza ele tanto quanto a gente? Porque às vezes você é só realmente um número, né? E aí o valor que você dá para ele não é o mesmo valor que você recebe, né? Então, o que eu tava falando mesmo Esqueci. Viajou, deu tela azul. Assim. Não. Era dos coaches, né? Que não vá na ideia de muitos, mas tem alguns que realmente falam, tipo assim, corra atrás, né? Faça seus sonhos valerem a pena. Mas
não faça com que isso seja, tipo assim, obrigatório, sabe? Não faça com que isso seja Eu acho que obrigatório. tudo que você tem que fazer tem que ser confortável pra você, de certa forma. E não na sua zona de conforto, não é isso? Sim, Mas sim. que seja confortável no sentido, tipo, não, isso não tá me fazendo bem. Então, se não tá me fazendo bem e não tá fazendo bem pro outro, não faça, sabe? Eu acho que é essa, resumindo essa parada nesse sentido. Não valorize o sofrimento, não acho que tem que sofrer pra conseguir as coisas, porque coisa que vem fácil, vai fácil, não é assim, sabe? Eu acho que pequenas vitórias e grandes vitórias podem vir fácil, sem esse sofrimento. A gente sabe que, infelizmente, por causa de todo o sistema, é mais difícil, né? A gente às vezes sofre realmente, né? Como a gente fala, sem essa necessidade, mas o ponto é, não acha que não tenha que ser obrigatório você sofrer para poder, senão aquela vitória não vale. Exatamente. Sabe? Só vale a vitória sofrer. E também aquela parada que a gente falou, né? Voltando, resumindo, assim, de não buscar necessariamente ser o melhor. O melhor pra você. A sua melhor versão. Essa eu acho que é a parada. Isso sim, não melhor do que o outro. Nossa, é muito coach. Não, eu não gosto de coach. Aí termina com a frase de coach. Terminamos. Não, mas é bem isso, ser o melhor pra você. Não ser o melhor que os outros, sabe? Não é uma Porque competição. senão E não é uma competição mesmo, sabe? Principalmente as pessoas que falam, as religiosas. Vocês não falam que a gente tá aqui de passagem? Que a gente tá aqui pra evoluir? Que a gente tá aqui pra crescer e tudo mais? Então por que isso daqui tem que ser uma disputa? Vai ter um primeiro lugar no céu também? Eu não sei. Porque é bem isso, né? As pessoas disputam por tudo, sabe? E no final das contas, a maioria fica frustrada, né? Então, eu sei que a gente tá numa fase aí de pessoas, de jovens, que não valorizam praticamente nada, né? Mas é aquilo, deem exemplo, mas não façam com que as pessoas pensem que você tem que sofrer, né? Até um relacionamento. Olha que absurdo. Tem gente que glamoriza... Tem gente que glamoriza sofrimento. Ai, eu já passei por relacionamento abusivo e às vezes quando eu tô aqui de boa, eu penso assim, nossa, mas a gente não briga, a gente não... Será que tá tudo coisa bem? Errada, né? Tipo... E tá tudo bem. É assim que tem que ser. Uhum. Eu vejo também o pessoal postando no certo. Facebook, assim, o cara filmando a namorada, ó, eu acho que não sei o que, vou terminar. Não, mulher, não, você não tem essa de terminar, não tem ninguém mais na sua vida, se não for pra você ficar comigo, eu te mato. E o cara rindo, e as pessoas, então... nossa, que maluca e tal. Eu tava ameaçando o cara de morte. Que loucura. Ali, então, né? é tipo assim, se você não sofre, se você não passa por alguma coisa ruim no seu relacionamento, ele não vai evoluir. Então eu não quero que ele evolua, porque eu não quero sofrer. Eu não quero levar um tapa na cara de um cara. Na cara de um cara. Na cara de um cara. Pra poder evoluir, Pra né? poder evoluir. Não, de verdade, eu não quero. Não quero apanhar pra evoluir. Eu não quero sofrer por alguém. Né? Então, eu não quero sofrer psicologicamente por alguém pra evoluir. Isso não é evolução. Isso não existe, sabe? É absurdo. A gente não pode fazer com que as pessoas achem que isso é normal. Porque não é. Não é. Entendeu? Resumindo, pra fechar, como a gente falou, não sofra em nenhum aspecto da vida. A gente citou mãe, citou trabalho, citou escola, citou emprego, política, religião, relacionamento. Relacionamento. Não sofra, não valorize o sofrimento em nenhum dos aspectos. Sofrer não assim, eu sei que sofrer faz parte da vida. A gente vai sofrer, sabe? Mas... a gente vai passar por dificuldades. E é normal, ok, tudo bem. Mas não ache que pra chegar lá... não ache que pra chegar lá você tem que ter sofrido antes, sabe? Não ache que a palavra guerreiro, nesse sentido, ela se encaixa bem, né? Não existe pessoa guerreira, pobre guerreiro. Existe gente cansada, mas que tem que seguir em frente e que precisa fazer as coisas porque não tem opção e que precisa fazer as coisas. E assim, não acho que a gente tá aqui criando regra pra ninguém, cada um faz o que quiser da vida. A ideia não é essa, a ideia é realmente discutir, fazer pensar,
fora da caixinha, né? E, tipo assim, fazer com que as pessoas... Às vezes, você precisa dar um passo para trás, olhar para sua realidade e pensar assim, poxa, eu quero mudar isso, mas talvez eu não precise fazer tanto para mudar isso, sabe? Me humilhar, deixar as pessoas pisarem em mim, fazerem o que quiserem comigo, porque não é o ideal. Não é o ideal para sua vida, não é que não é o ideal para o mundo. O mundo tá cagando para isso, né? Vamos falar bem a verdade. O mundo tá cagando para isso. É mais por você, pela sua saúde mental, pela sua família, pelos seus amigos, enfim. Antes eu sofria, agora eu sou fria. Amarelo. Amarelo. Como é que é? Isso. Tem na casa da sua mãe, fé, café Café e cafuné. Nossa, do nada. Do nada essas frases, é porque Então, eu lembrei do com sofria. fé, agora. café e cafuné, nós terminamos o podcast. Terminamos o podcast, é isso. Deixa aí embaixo nos comentários, se você estiver assistindo no YouTube, né? O que você acha dessa glamorização do sofrimento, se você concorda, né, ou não. Se você realmente acha que todos têm que sofrer para poder evoluir ou não, bota aí o seu ponto de vista, né? Porque como você falou, não é cagar regra aqui, né? É a gente trazer ideias diferentes aí também. E se você estiver ouvindo só no Spotify, você pode ir lá no YouTube ou manda mensagem pra gente no Instagram, no @Falha na Matrix Podcast. Também manda mensagem aí que a gente sempre gosta de bater um papo também. Manda as fotos do alienígenas pra Gleice. Não, por favor. Né? Eu passo. Passa. E segue a gente, né, no Instagram, segue lá o Falha na Matrix também, como eu falei, manda mensagem, conversar, manda ideias de temas também, porque são sempre bem-vindos, né? E a gente já gravou podcast com temas que o pessoal mandou aí pra gente também. Uhum. E de repente a gente pode ler o seu comentário, a sua história de Falha na Matrix. Isso, contem. Nós também. Gostamos de ler as falhas. Fazer um vídeo só com histórias de Falha na Matrix e coisas dos inscritos. Assim. Exatamente. Bom. Então vocês têm que mandar. Mandem as histórias. Quer ver, tem que mandar, pô. É isso aí. Então, beleza, então? Beleza. Ficamos por aqui. Gostou da sua participação? Gostei. Você gostou? Quem tem que gostar é o público. Comenta aí se você gostou. Gente, fala que gostou, que... Né, eu dou uma graxinha pra vocês depois. Mentira, porque eu não sou rica, então não vai ter nada. Não sofreu o suficiente. Não sofri. Tem que sofrer mais. Tem que sofrer muito. Caraca. Falou, valeu, até mais.